A paz do Senhor, amados adolescentes, mestres dos nossos adolescentes, que Deus abençoe a todos vocês. Chegamos à nossa quinta lição, que tem como título O Reino de Deus e as Sementes. Lembrando que nós estamos tratando nesse trimestre sobre as parábolas de Jesus. E essas parábolas são vivas. Então a lição de hoje falaremos de duas parábolas que têm a ver com a questão da semente. E o texto bíblico está em Marcos capítulo 4, dos versos 26 ao 34, que diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: Aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Nós sabemos que parábola foi uma linguagem muito usada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para falar acerca do reino e também acerca da sua obra aqui na terra. Em especial, então, nessa quinta lição, falaremos sobre o reino de Deus usando as parábolas da semente. Diz assim a mensagem da semana: Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Marcos, capítulo 4, verso 26. Temos três objetivos nesta lição, que são, primeiro, definir o conceito de reino de Deus, trabalhar os conceitos e parâmetros do reino de Deus ilustrados nas parábolas das sementes e destacar a presença e o crescimento do reino de Deus no mundo. Vamos lá, vamos descobrir. Você sabe explicar com suas palavras o que é o reino de Deus? Você sabe? Então, hoje vamos estudar sobre esse tema. Jesus contou muitas histórias e para explicar verdades profundas sobre o seu reino. A partir de duas parábolas contadas por Jesus, abordaremos questões como o crescimento invisível, porém constante do reino e seu início inexpressivo como um grão de mostarda e o seu resultado final. Vamos lá então a esta aula? Porém, eu já quero lhe agradecer. Você, em todas as partes do nosso Brasil, os canais que você tem, de onde você tem vindo também, muito obrigado. Estamos chegando aí à quinta lição e com certeza a sua participação da sua igreja tem sido muito importante para que nós continuemos a evangelizar com a classe dos nossos adolescentes, tá bom? Hora de aprender. Hoje estudaremos duas histórias que fazem parte de um conjunto ainda maior de parábolas conhecida como parábolas do reino. Nesta lição, trataremos apenas de duas. Em ambas, Jesus compara o seu reino a pequenas sementes. Há uma ideia que Jesus quer trazer para nós, e isso aí, infelizmente, para os judeus não irão entender,
o porquê o Senhor Jesus vir humilde, nascer em uma casa humilde, em um lugar humilde, porque se ele era o Filho de Deus. Mas a ideia do Senhor Jesus não era trazer um reino aparente, não era trazer algo grande para esse mundo, mas trazer algo que pudesse ser trabalhado para a vida eterna. Vamos lá então. O número 1, o reino de Deus. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? Você já parou para pensar sobre esse assunto? De forma simples e objetiva, o reino de Deus é a intervenção divina na história da humanidade para cumprir seus propósitos redentores. O reino de Deus tem a ver com a vinda do Messias, com a vinda do seu Filho. Vamos ver então que os que vieram antes do Senhor Jesus anunciavam que viria o reino de Deus. E agora o reino de Deus está entre os homens. E esse reino de Deus, ele é trazido pela pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus intervém na história humana. Você sabe muito bem que a própria história que estudamos nas escolas tem o AC e o DC, que é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então o Senhor vem intervir na história humana quando permite que o seu Filho Jesus possa nascer de uma mulher. Inclusive, eu vou estar gravando sete vídeos falando sobre o coração missionário de Maria. Acredito que vai ser muito importante. Então, o reino de Deus, ele vem, por quê? Porque Deus, ele vai intervir na história, permitindo que o seu Filho Jesus venha nascer para fazer essa diferença. Esse conceito nasceu na esperança judaica do Antigo Testamento, de uma ação divina que dava fim à presente era, marcada pelo pecado, dor, doença e atuação maligna, introduzindo um novo tempo caracterizado pela presença do Espírito da justiça, saúde e paz. O reino do Senhor, o reino de Deus, é diferente do reino humano. O reino humano, infelizmente, ele é pautado por diversas injustiças. São injustiças desde o mais alto escalão até a pessoa da comunidade mais simples, mas a injustiça toma conta. O reino de Deus não. O reino de Deus é um reino livre da ação do maligno, porque é um reino que vem trazer paz, vem trazer esperança, ainda nesse mundo, como diz a Escritura, que jaz no maligno. Se as coisas não estão pior ou piores do que apresenta, é porque o reino de Deus está fazendo a diferença. E quem atua pelo reino de Deus? Quem atua no reino de Deus é a igreja. A igreja que é a principal agência de Deus na terra, para tornar o seu reino conhecido em todos os lugares. Ou seja, os judeus aguardavam pelo fim, pois o fim também significava um novo começo, o início de uma nova história com Deus, o tempo de seu reinado. Só que eles aguardavam um reino com base na justiça, com base na paz, só que não entenderam quando vem um homem simples. Quando eles estão vendo o homem simples, o homem humilde, um homem que estava preocupado com pessoas simples, então eles não vão entender que reino é esse. Mas é o reino que o Senhor Jesus veio estabelecer. Um reino humilde. É como exatamente a questão da semente. A semente é um grão mínimo que vai ser lançado na terra. E Jesus veio exatamente trazer o seu reino à terra, não com uma aparência estrondosa, mas com uma aparência humilde que, com o passar do tempo, iria crescer
iria fazer toda a diferença. Assim podemos ver que o reino de Deus é tanto presente quanto futuro. O reino de Deus, ele atua hoje na vida da igreja, por meio da igreja, no meio da sociedade, e também o reino de Deus é um reino futuro. Por quê? Vai haver um tempo em que, de fato, o reino de Deus vai ser instaurado, vai dominar sobre toda a terra. Vai ser quando, no período de 1000 anos, esse reino vai estar dominando. Então, de fato, o pecado que hoje opera em uma proporção muito grande vai, naquela época, ser mínimo. Por quê? Porque o agente do pecado vai estar preso, que é Satanás. Então, o reino vai ser um reino de paz, um reino de bênção, um reino de prosperidade. E mortes, vai ter morte, mas o mínimo possível. Pessoas serão jovens com 100 anos. Imagine bem a longevidade que as pessoas terão nesse reino. É algo mesmo maravilhoso. Então, o reino é presente hoje, quando a igreja anuncia esse reino, mas vai chegar no futuro, esse reino vai ser realmente, vai tomar conta de toda a face da terra. Ele descreveu o reino como algo presente, mas também como uma expectativa futura. É algo para agora, mas não podemos pensar que é para agora e vai acabar. Não, é algo que vai perdurar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que o reino de Deus no 2 é como uma semente. Jesus contou uma pequena parábola que é narrada unicamente por Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 ao 29. É a história do homem que lança a semente sobre a terra e, independente do seu esforço, acordando ou dormindo, estando acordado ou estando dormindo, ela vai brotar, ela vai crescer e, quando menos esperar, seus frutos estão maduros e prontos para a colheita. Aqui temos algumas lições importantes sobre o reino de Deus para nós aprendermos. Jesus diz que o reino de Deus também é assim, ao ser semeado nos corações, de forma misteriosa e secretamente, ela vai crescer sem ninguém ver. Ninguém vai ver a palavra que é lançada no coração da pessoa crescer, germinar, brotar, criar, germinar, brotar, criar raiz e daqui a pouco frutificar. A gente não está vendo, mas daqui a pouco isso vai acontecer gradativamente na vida daquele que recebe esta mensagem. De maneira que, assim como o lavrador precisa reconhecer seus limites, precisamos também aprender e aceitar que somente Deus é quem tem o controle de tudo, inclusive de permitir que essa semente ela germine no coração da pessoa, permitir que essa terra produza aquela semente que está, porque tudo está nas mãos do Senhor. Paulo vai dizer aos coríntios que um lança semente, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento a esta semente. Nós somos apenas aqueles que lançam a semente e não temos o poder de fazê-la crescer e frutificar no tempo que queremos. De repente, tem pessoas que já lançaram a semente há tanto tempo e acham que esta semente já até perdeu. Não, ela não perdeu. Essa semente continua viva. Essa semente continua pronta para, no tempo certo, ela frutificar para a glória de Deus. Entenda bem, a ideia do reino de Deus é glorificar o reino. Não é glorificar uma pessoa, não é glorificar uma igreja, não. É o reino de Deus como todo que deve ser glorificado. Como fica claro, nosso papel é semear. Porém, o crescimento do reino é responsabilidade e é exclusiva de Deus, de Jesus e do Espírito Santo.
Às vezes nós até queremos pregar a palavra e queremos ter um resultado imediato, porque nós somos imediatistas mesmo, nós queremos algo para agora. Mas o reino de Deus não é assim, não é assim. É gradativamente, usando a palavra, né? Paulatinamente, é de forma gradual, não é do jeito que nós queremos. Em vez de ficarmos aflitos, devemos ter paciência, confiança e expectativa naquilo que vai acontecer sob a supervisão divina. É o Senhor que está supervisionando a nossa obra. Eu, como pastor, eu pastoreio uma congregação ou uma subsede de um setor e trabalho com mais 8 igrejas. Imagine bem o que é isso. Eu dirijo uma igreja, trabalho com mais 8 igrejas. Então, eu coordeno, ajudo na coordenação dessas igrejas. Mas no caso aqui do Reino de Deus, nós lançamos a semente, mas quem faz essa supervisão é o próprio Deus. É o Senhor que vai trabalhar ao longo do tempo. Você, adolescente, quando você prega lá na tua escola, quando você prega, irmão, lá na sua igreja, quando você prega, jovem, na universidade onde você está, é Deus que vai estar supervisionando a semente, aonde ela está caindo. E é Ele que vai fazer toda a obra, não somos nós. O nosso dever é lançar a semente. E nós sabemos muito bem que a semente é a palavra de Deus, não tem outra semente. A semente é a palavra. A semente não são meus pensamentos ou o que eu acho, não. A semente está bem definida. A semente é a palavra. Então, vale ressaltar que a semente, ela é boa. Independente de qualquer coisa, a semente é boa. O solo pode não estar preparado, mas a semente é boa. De repente, quem semeia não é nem tão bom assim, mas a semente é. E quem pode fazer frutificar também é bom, que é o nosso Pai que está no céu. Então, não fique aflito, meu amado irmão, líder de departamento de jovens, de adolescentes, de juvenis, de pré-adolescente da sua igreja, não fique aflito se você está trabalhando e de repente você não está tendo um resultado imediato. Ei, descansa, coloca nas mãos do Senhor, que no tempo do Senhor, o milagre da germinação, da frutificação vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aonde você está dirigindo, aonde você está pastoreando, Deus vai acrescentar crianças, adolescentes, jovens, juvenis na tua igreja, na tua congregação onde você está pastoreando. E vai ser uma bênção, não esqueça disso, para a glória do Senhor nosso Deus, ok? Nós apenas somos aqueles que lançamos a semente, mas quem dá o verdadeiro crescimento é Deus. Olha, o crescimento do reino de Deus. Seguindo os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, Jesus lhe propôs uma outra parábola. Ele vai dizer que este reino, que esta semente, que é a semente da mostarda, é a menor. Ela é menor das sementes existentes lá na Palestina, naquela época. A mostarda, uma vez semeada, a semente uma vez semeada, cresce muito até ficar maior de todas aquelas hortaliças, embora seja a semente menor. E os seus ramos são tão grandes, olha que coisa linda, que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Olha só, ela, ao ser plantada, ela vai dar condição dos passarinhos fazer os seus ninhos. Em outra comparação, poderíamos dizer que esse reino, ele é tão maravilhoso que ele vai dar condição de alguém se abrigar nele, de pessoas distantes, de pessoas de longe, se abrigar, ou seja, nos seus ramos. Porque ela não cresce e não fica ali. Ela não fica uma planta assim, que não
que não dá condição, mas ela dá condição nos seus ramos, nas suas folhas, de abrigar. E se está falando que os passarinhos conseguem fazer os seus ninhos, de alguma forma também ela vai produzir sombra. Ela vai produzir um tipo de sombra. E isso é muito interessante, porque o reino de Deus traz essa sombra. O reino de Deus traz este refrigério. A mensagem desse reino traz um refrigério para você, para mim, para todos nós. E isso é muito, muito importante. Como é possível notar, a história de Jesus dá um destaque tanto ao tamanho inexpressível da semente, quanto o resultado que ela produz, pois assim, como um minúsculo grão de mostarda, é capaz de produzir um enorme arbusto com até 4 metros de altura. Imagine bem, um arbusto com 4 metros de altura é maior do que uma casa normal. Uma casa normal, ela vai ter aí 2,80 metros, 2,90 metros, estourando 3 metros. Imagine, esta árvore, ela tem 1 metro acima, 1,20 metros acima de uma casa normal. Ou seja, consegue trazer sombra até para animais que de repente pode estar ali, por que não dizer de repente até para a gente, dá até para colocar uma cadeirinha ali e pegar uma sombrinha debaixo desse reino, debaixo dessa hortaliça. É coisa de Deus, é coisa linda o que Deus faz, o que Deus traz para nós, o que Jesus está trazendo. Embora alguém olhe e fale assim, o reino não tem aparência, é verdade, mas quem atua nesse reino vai ver o resultado final. Olhamos hoje e pregamos e não vemos o milagre acontecer, não vemos o sobrenatural estar acontecendo, mas Deus está trabalhando sempre quando a palavra está sendo pregada. O reino que teve um início pequeno, como uma semente de mostarda, na Palestina com Jesus e os 12 discípulos, logo começou a dar os primeiros frutos em Atos dos Apóstolos e tem crescido consistentemente no coração de milhares e milhares de pessoas espalhadas por toda a terra. Você vai ver, nós vamos ver que Pedro, ele vai pregar, está lá em Atos capítulo 4, verso 4, depois capítulo 5, verso 14. Vamos ler, já que estamos falando de reino, de pregação de reino, vamos ler essas duas referências para deixar registrado aqui. Atos capítulo 4, verso 4. Olha, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e creram, chegou o número desses homens de quase 5.000. Tá vendo? Começou com Jesus e 12 dos seus apóstolos. E por último, Jesus foi visto por 500 irmãos. 120 estava lá no cenáculo. Mas quando Pedro prega a palavra, quase 5.000 almas recebem esta poderosa mensagem. Olha como cresceu. Atos 5,14. Vamos ver o que está escrito. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O reino, a partir desses quase 5.000, crescia cada vez mais e tem crescido até hoje. Hoje, nós somos milhões de crentes, de cristãos em todo o mundo. Só no Brasil, a nossa denominação tem milhares e milhares, por que não dizer milhões e milhões de pessoas. Temos aí milhões de pessoas espalhados pelo nosso Brasil e pelo mundo inteiro. É o reino de Deus crescendo cada dia mais. Embora não tenha aparência, mas ele está crescendo. Com essa parábola, o Senhor estava encorajando os seus discípulos a permanecerem firmes e constantes, apesar de toda a perseguição, incompreensão e deboche que estivessem recebendo, pois o reino era pequeno, cresceria em tamanho e em influência também. Mesmo sendo pequeno, esse reino estava em crescimento. Não era como, vamos dizer assim,
de uma forma visual como o reino romano, como o Império Romano, ou como os impérios que já haviam estado ali, que o povo já conhecia, como o Império Persa, como o Império Assírio, enfim, não. Mas esse reino que estava sendo plantado ali, a semente que estava sendo plantada, era algo que ia tomar não somente Jerusalém, Judéia, mas ia tomar Samaria e os confins da terra. Esta é a mensagem do reino, esta é a mensagem que pregamos, esta é a mensagem que nós estamos evangelizando hoje. Hoje eu estou gravando dia 25/4. Então esta mensagem de hoje é uma mensagem que diz para você: continue pregando, continue lançando a semente, porque nós não sabemos em qual terra, em qual coração essa semente vai germinar. Ainda que comece pequenina, ainda que a sua congregação seja uma congregação pequena, ela pode se transformar em uma grande igreja. Ainda que você esteja pregando para 2, 3, está difícil, é verdade. Mas lance a semente, lance com prazer, com garra, com disposição, porque Deus fará produzir segundo a sua boa vontade. Que bênção quando nós podemos receber também em nosso coração a mensagem deste reino. Concluindo a nossa lição, o reino já está presente entre nós como uma semente, sabe? Que cresce de forma misteriosa. Esse reino continua crescendo dia após dia. Você, não é uma pergunta, tá? Não é uma pergunta, mas é uma afirmação com exclamação para ficar mais gostoso ainda. E eu digo para você, você faz parte deste reino. Você faz parte desse povo que vai morar no céu, desse povo que já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. A próxima lição que vamos estudar juntos vai falar sobre a obediência verdadeira. Como é bom obedecermos ao Senhor nosso Deus. Faça isso, obedeça ao Senhor e vai ser uma bênção também. Será a nossa 6ª lição. Que Deus te abençoe. Espero que esta lição tenha tocado o teu coração. Lembremos que o reino começou a ser implantado no coração das pessoas por um homem chamado Jesus. Jesus chamou seus 12 e a partir desses que Jesus chama, logo vai para 5.000 e depois vai aumentando. E hoje esse reino é composto de milhões e milhões de pessoas. Fora aqueles que já partiram para a eternidade, mas fazem parte desse reino também. Que em breve todos nós nos encontraremos na eternidade. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Lhe convido a vir comigo no canal. Dá o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, tá bom? Cada dia mais ter a sua presença nos vídeos, para mim, é um privilégio muito grande. Que Deus te abençoe em o nome do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Um abraço em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.